dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, com muita alegria, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o direito administrativo em geral. Nós vamos falar sobre o RPPS, você inclusive aí, servidor público, fique bem ligado hoje na edição do Edley, porque nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Vamos abordar, na verdade, aqui 3 temas, vamos falar sobre o magistério, RPPS e os processos administrativos no RPPS. E para falar para nós um pouquinho sobre esse tema, está aqui conosco hoje na bancada do Edley a doutora Emanuele Beordo, que vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre essa atuação. Ela que é especializada, inclusive, no direito previdenciário do RPPS e também do regime geral. Doutora Emanuele, você que é uma querida amiga, uma querida profissional também já com uma vasta experiência nessa atuação, quero primeiramente te agradecer por estar aqui no Edley hoje podcast. Para quem não sabe, inclusive, ela também é escritora e colunista lá no Edley, no portal Notícia de Franca, já escreve há um tempinho. Você que queira conhecer já um pouquinho também os conteúdos que ela já escreveu pro portal Notícia de Franca, vai lá na nossa editoria Edley e confira um pouquinho os conteúdos. Seja bem-vinda, doutora Emanuele, muito bom dia para você. Muito bom dia, Josué, eu que agradeço estar aqui mais uma vez contribuindo para essa coluna com informativos tão válidos para a nossa sociedade. Exato. Hoje, na verdade, é exclusivamente só um podcast, mas você faz parte da coluna. Mas vamos lá, doutora Emanuele, para a gente falar um pouquinho sobre magistério e RPPS, são 3 temas que a gente colocou aqui hoje. No finalzinho eu quero dar uma dica para vocês também aí sobre um grande parceiro do Edley, mas eu vou deixar no final para destacar aqui. Eu quero que você fique ligadinho até o final, porque eu vou contar para vocês aqui uma promoção aí da Fran Hipervelização, mas no finalzinho desse episódio a gente vai estar contando para vocês. Mas, Emanuele, conta um pouquinho para nós aí, na verdade pontua um pouquinho para nós a sua atuação e vamos falar um pouquinho já, uma introdução sobre o magistério. Na verdade, a minha atuação, Josué, é voltada, no RPPS. O que é o RPPS? Para quem não sabe, é o regime próprio de previdência do servidor público. Sim. Que é uma área distinta, ela não é igual ao regime geral, eles têm leis próprias. Sim. Cada ente possui a sua lei, Então, se eu estou diante de um regime próprio do município, eu tenho uma legislação municipal. Sim. Se eu estou diante de um regime próprio do estado, eu tenho uma lei estadual. Se eu estou diante, por exemplo, de um regime próprio de uma autarquia federal, estou diante daquele regime próprio daquela autarquia federal. Então, são leis distintas do regime geral, daquilo que a gente já está acostumado, daquilo que a sociedade fala, eu vou aposentar no INSS, de via de regra. Então, é uma legislação específica, é uma lei própria. Sim. E ainda nós estamos no direito previdenciário do Sim. regime próprio, criando na advocacia, vamos dizer assim, a cultura, de que a própria sociedade busque informações acerca do seu regime. O assunto aqui é previdência, mas a gente está tornando ela distinta a cada cargo e a cada, na verdade, função e a cada órgão que esse servidor está prestando. Você falou das esferas, falou esfera pública, esfera estadual e esfera federal. Então, realmente, nós estamos falando da previdência, mas especificamente das regras voltadas a cada órgão, Exatamente. A cada poder. Por exemplo, no caso aqui, hoje, vamos dizer assim, que 80% da nossa carteira, no nosso escritório, por exemplo, de atendimento, nós realizamos o atendimento do professor. Professor, ele hoje, nossa carteira está para o professor estadual e também para o professor municipal, que é a carreira de magistério, que há uma diferença. Até é algo que muitas pessoas têm dúvida, porque a carreira de magistério, para você ter uma ideia, ela foi uma das mais afetadas com a mudança legislativa, A idade dos professores, teve uma afetação. Então, hoje ainda chega muito cliente no meu escritório, muita professora com 52 anos de idade, achando que vai poder se aposentar, e sabe, olha, eu já tenho 30 anos de magistério, 40 anos de magistério, Mas, às vezes a gente até explicar que houve essa mudança legislativa, Sim. Que esse professor ele deveria ter preenchido os requisitos Sim. anteriores à reforma para ter direito adquirido. Então, assim, foi uma mudança muito brusca que afetou bastante. Então, é um trabalho que a gente já vem aqui em Franca realizando há 4 anos dessa divulgação, até mesmo para as escolas, nessa divulgação informativa, da legislação do magistério.
para que esses professores se conscientizem de que não mais dá para esperar para pensar na aposentadoria, né? Concordo. Tem que planejar, não é mais como antigamente. Você ia lá, chegava, cumpria os requisitos, ia no seu órgão, fazia o pedido e estava tudo bem. Sim, são Agora, muitas mudanças, São né? muitas mudanças. E hoje, vamos dizer assim, de uma forma geral, as mudanças, claro, você que é advogada, tá mais atualizada por dentro de todas as mudanças, sabe como poder ajudar, inclusive, um servidor que seja qualquer área que ele esteja atuando hoje, qualquer órgão, mas como que um servidor hoje conseguiria, vamos dizer assim, que está, vamos dizer, no meio do caminho aí para uma aposentadoria, como ele poderia se preparar? Nós temos, né, falado bastante isso através da nossa mídia social, que são os planejamentos previdenciários. Sim. Né? O que acontece? No RPPS, o planejamento previdenciário ele não acontece como no regime geral. Sim. No regime geral, de fato, eu considero, né, que a tecnia pode ser usada, assim, o termo técnico pode ser usado como planejamento previdenciário. Né? Você planejar a sua aposentadoria naquele regime do INSS. Já para o servidor público, eu considero que você vai um pouco além. Né? Você até começou a minha apresentação falando, olha, no INSS e no RPPS, justamente porque o servidor público hoje, no que tange ao professor, por exemplo, Sim. geralmente ele tem 2 vínculos, né? Ele tem um vínculo com o Estado no RPPS e ele também tem um vínculo com a prefeitura. Sim. Geralmente as prefeituras aqui na nossa região, por exemplo, é regime geral de previdência, né? Com exceção de Ribeirão Preto. Sim. Então, esses professores, eles têm tanto o direito com uma aposentadoria no regime próprio de previdência, quanto no regime geral. E nós temos que tramitar nos dois regimes. Temos que ter essa tramitação nos dois regimes. Então, quando a gente fala de um planejamento previdenciário para um servidor público, nós estamos indo muito além de um planejamento previdenciário. Nós estamos salvaguardando um patrimônio. Sim. Porque, de repente, por exemplo, você me perguntou um caso concreto. Eu sou professora estadual, eu tenho 2 vínculos. Existe uma possibilidade de eu salvaguardar 2 aposentadorias. Então, eu tenho que entender quem é o meu cliente. Sim. Quando ele chega no meu escritório, quem é esse servidor? Quanto tempo ele tem de efetivo exercício no magistério? Porque no regime geral, você tem aquela questão da aposentadoria que, se a pessoa atingiu o requisito idade e atingiu, ou então, o tempo de contribuição, ela tem acesso à aposentadoria. No regime próprio, não. Existem requisitos que são objetivos, que são afetos aos servidores públicos. Exemplo, ele tem que ter idade, ele tem que ter tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, são requisitos objetivos. Então, por exemplo, a pessoa entrou em 2009 no serviço público. Ela quer se aposentar. É preciso fazer um planejamento. Sim. Entende? É preciso entender a vida pregressa dele. Olhar para o serviço público. E uma coisa, Josué, que eu quero falar aqui, que isso é uma coisa que chega muito no meu escritório, é, por exemplo, a pessoa entrou no serviço público hoje, em 2024, né, no regime próprio de previdência. Ela ingressou no serviço público em 2024. E aí, na cabeça dela, ela vai se aposentar no regime próprio. Porque ela olha para trás e ela fala, eu tenho 20 anos de contribuição no INSS, eu quero averbar isso no regime próprio, porque eu vou me aposentar assim. E não é assim. É porque ele acaba aqui caminhando, né, nas 2 vias. E aí, na hora que às vezes ele vai, vamos dizer assim, na fulinana para as 2 vias, ele acha que pode mesclar uma coisa com a outra, né? Exatamente. E são coisas distintas. Exatamente. E por isso, falar do RPPS hoje é muito importante. Porque se você não tem pessoas especializadas nos regimentos, nas portarias e na legislação própria estatutária para atender e entender quem é o teu cliente, você averba tempo no regime geral, ele perde a segunda aposentadoria em tese, que teria direito ao INSS, por exemplo, porque ele ingressou no regime próprio. Sim. E fica trabalhando mais tempo no regime próprio sem conseguir uma aposentadoria de imediato. Entende? Então, assim, as legislações afetas ao RPPS, elas são
distintas. Uhum. E assim, não dá para você pensar hoje na previdência do regime geral ou na previdência, aposentadoria, sem distinguir. Sim. O regime próprio de previdência e o regime geral de previdência são legislações distintas, são portarias distintas, Sim. são requisitos distintos um do outro. Sim. Né? Para deixar também que um pouco até a pessoa que está nos acompanhando um pouco mais consciente, né? Não dá inclusive para ela aproveitar os benefícios de um regime para o outro e dá também para ela poder usufruir no futuro uma possibilidade de 2 aposentadorias ou não? Dá, mas desde que faça um estudo, né? É o que eu comentei com você, o que eu comecei iniciando. Sim. Você tem que entender quem é o teu cliente. Uhum. Ele é servidor público municipal, ele tem uma legislação. Ele é servidor público estadual, ele tem outra legislação. Ele é servidor autárquico federal, ele tem outra legislação. Então você primeiro tem que entender a vida pregressa dele. Sim. Entende? O pregresso que eu falo é: quem é ele antes de ingressar no serviço público? Sim. Ou ele já ingressou no serviço público? Quando ele ingressou no serviço público, ele tinha tempo de regime geral ou não? Ele já iniciou a carreira, né? Ou já iniciou os trabalhos dele, o período de contribuição previdenciária, diretamente ligado ao RPPS. Então, quando você me pergunta como é esse atendimento do regime próprio, é justamente você já pensar no atendimento do servidor público, pensando num planejamento patrimonial previdenciário, para você salvaguardar o futuro dele. Sim. Então é essencial entender quem é o teu cliente. Diante de quem você está ali? É um servidor público que ingressou em 1998, em 2003, em 2009, em 2020. Então, são várias legislações para você ter aquele panorama. Eu sempre digo para o seguinte, quando o servidor ele agenda um horário comigo, a primeira coisa que eu pergunto para ele: traga o termo de nomeação. Por quê? Porque quando o cliente vem na minha consulta, vem na consulta comigo dentro do meu escritório, traz o termo de nomeação, eu olho a data do ingresso público, eu já sei quem ele é. Entende? Eu sei como que eu vou tratar aquele cliente, eu sei quais são as legislações que eu tenho disponíveis para poder oferecer para ele a melhor condição de aposentadoria. Já falando inclusive aí sobre essa linha da atuação, né, e da distinção deles, agora eu fiquei curioso, porque realmente é uma área que tem, vamos dizer, tem as suas distinções, mas também tem as suas complexidades, né? Estamos falando de legislações distintas que também têm suas mudanças, que consequentemente têm também suas aplicações. E a gente gosta de falar muito aqui que a execução é uma parte crucial no direito, né? Como que fica para você e como que os processos administrativos no RPPS? O processo administrativo no RPPS, Josué, eles são complexos e literalmente é esse o termo técnico. No direito administrativo previdenciário em RPPS são atos complexos. Sim. Né? Por quê? Porque na hora de solicitar uma aposentadoria do servidor, primeiro, nem todos os órgãos permitem a participação integral do advogado. Isso é muito importante. Às vezes alguns advogados iniciantes ou mesmo advogados que já estão na área, mas nunca fizeram aposentadorias de servidores, entram em contato comigo falando: doutora, como eu faço a aposentadoria do servidor? Primeiro de tudo, você tem que conhecer o seu servidor. Qual é o órgão que ele está vinculado para entender se você pode atuar dentro do órgão. Por quê? Porque há muitas situações no RPPS que nós não atuamos enquanto advogados, nós atuamos como consultores. Entende? Sim. Nós vamos acompanhar esse processo, né? E eu acho até muito interessante, porque como as pessoas me conhecem já como mentoras de advogados, né? Chegam até mim no WhatsApp, que outros advogados já me indicam, e eles chegam assim: ai, doutor, eu fiz um processo aqui de uma aposentadoria, e aí eu já vou protocolar o pedido. Eu falo: então ela não entende o que ela está fazendo. Por quê? Porque no RPPS o processo administrativo depende do órgão. Sim. Então, às vezes você vai trabalhar como um consultor, ou seja, você vai fazer análise do teu cliente, você vai fazer o planejamento previdenciário e patrimonial dele e dizer: esse é o caminho que você pode seguir, esse é o caminho que você vai seguir. Então você oferece duas situações para ele. E daí então a participação nossa enquanto advogados encerra ali. Entende? Ou seja, é só análise para o acompanhamento. Exatamente. Eu monto
todo o planejamento previdenciário dele Sim. e entrego na mão dele e digo passo a passo, ou seja, o que ele vai fazer naquele órgão. E por que isso, doutora Emanuele? Porque o órgão não permite a participação do advogado. A legislação do órgão é assim, entende? Sim. Ele tem um setor próprio, que é o que a gente chama de NAP, que é o Núcleo de Assistência ao Pessoal. Então, aquele núcleo, a NAP, você não consegue atuar dentro dele. Sim. Porque é assim. E aí, outros tipos de órgão, você já consegue a atuação do advogado. Por quê? Porque já houve um trabalho, inclusive, das comissões. A participação da OAB é muito importante, inclusive em relação a isso. Porque quando nós já temos aquela abertura através das comissões lá em cima, já fomos apresentados e tudo mais, né, para aqueles órgãos públicos, a presença do advogado ela já é aceitável. Sim. Por quê? Porque ali nós não estamos contra, né? Ainda há aquela cultura ainda no regime próprio de previdência. Sim. Que o advogado ele está contra o órgão e na verdade é o contrário. Nós estamos ali para auxiliar. Às vezes o órgão não tem advogados, são servidores muitas vezes readaptados. Sim. Que não têm o conhecimento da legislação. Sim. Entende, Josuel? Então nós vamos ser ali dentro facilitadores. Às vezes aquela ajuda, aquele passo a passo, que às vezes o próprio servidor, ele não conhece a legislação a fundo. Concordo. Né? Então, nós vamos participar dessa forma. E também tem órgãos que já abrem para nós, para que nós possamos atuar desde a solicitação da aposentadoria, né? Sim. Montar, pedir a liquidação do tempo, participar até lá na Secretaria da Fazenda, quando nós chegamos ali para verificar se a base de cálculo foi operada da forma correta. Né? Então, existe essa diferença. Então, o que nós fazemos nesse caso? Na entrevista, né? Por exemplo, se é do estado de São Paulo, porque eu atuo muito no estado de São Paulo, então eu já sei como é. Né? TJ São Paulo, eu atendo clientes do TJ São Paulo, atendo clientes da própria Secretaria de Educação, que hoje é um maior nicho que a gente trabalha, né? No IPM Ribeirão Preto, então a gente já sabe como funciona o processo administrativo. Quando é de outro estado, por exemplo, Minas, né? O estado do Paraná, que é hoje também onde a gente atua no RPPS, Sim. Nós vamos olhar o órgão, a legislação daquele órgão que aquele servidor está vinculado. Então, dali nós vamos atrás das portarias. Aquelas portarias, elas vão nos dar a direção de como nós vamos realizar o nosso trabalho. Então, é dessa forma que nós atuamos no processo administrativo, tanto quanto advogados, mas como consultores. E aí, se você me perguntar, doutora, mas é mais fácil ou mais difícil do que no regime geral? Eu considero a complexidade no regime próprio muito maior do que no regime geral. Eu também atuo em regime geral. Sim. Né? No regime geral, eu consigo fazer hoje, através de uma parceria entre a OAB e o INSS, eu consigo fazer um protocolo de um pedido Sim. facilmente ali. Já no regime próprio de previdência, não. Eu preciso entender como tudo funciona antes para eu poder conseguir operacionalizar o meu trabalho. Ou seja, o operacional depende muito do que você vai... Depende muito do que eu vou avaliar, depende muito de quem é o meu cliente, Sim. aonde ele está vinculado, qual é o órgão, né, que ele atua. Então, não existe uma cartilha, não existe um procedimento pronto. Não tem um padrão ali fácil. Não tem um padrão. A gente vai se adequar de acordo com o cliente que a gente vai atender. Aí realmente fica complexo, a gente está falando de muitas... casos a casos, né? Casos a casos. Mas vale muito o que você pontuou aqui em relação à OAB. A gente está falando, inclusive, de alguém que é membro, inclusive, da comissão local aqui da 13ª Subseção de Franca OAB, membro da comissão do direito previdenciário. Então, é muito válido você ter pontuado isso, porque realmente o advogado, ele na verdade, atua com uma distinção, sendo um especialista para dar o equilíbrio e o cumprimento, às vezes, dos próprios regulamentos que os órgãos têm, né? E que, às vezes, boa parte dos servidores, eles desconhecem, né, essas legislações, essas mudanças. Então, realmente é fundamental. E a doutora Emanuele deixou uma coisa aqui, inclusive, para os advogados, que foi uma dica para uma atuação não só realmente na advocacia, mas ela falou uma consultoria. Então, ela está falando de algo até, vamos dizer um extra aqui, né? É um extra. Muito bem Sim. posto. Mas, doutora Emanuela, para a gente avançar aqui para os momentos finais, que a gente pontuou bastante um pouquinho,
Mas eu queria que você falasse aqui também, relacionado, você falou da atuação dos professores, mas a gente está falando, às vezes, vamos falar um pouquinho aqui, colocar, no caso, hoje o município, né? A gente fala que hoje, às vezes, uma pessoa entra concursada, só tem um contrato, depois que realmente vai ficar efetivado. Queria que você falasse qual que é a validade ou quando começaria a validar realmente uma contagem dos direitos para quem atua realmente, vamos supor, no órgão municipal. No órgão municipal, por exemplo, se ele é regime próprio, a partir do momento que ele ingressou já conta. Esse é o marco temporal, né? Se for estatutário. Então, se eu prestei um concurso e eu ingressei, eu tomei posse, entrei em exercício, a partir daquele momento já conta. Eu já sou um servidor estatutário, né? Obviamente que para que eu tenha algumas vantagens relacionadas ao meu cargo propriamente dito, eu tenho que esperar o estágio probatório, que a gente chama, né? Que é o período de estabilidade do servidor, onde ele é analisado, onde ele é avaliado, o seu desempenho, ele tem umas notas ali que são destinadas a cada tipo de função que são atribuídas a ele. Então, às vezes o órgão determina o estágio probatório de 2 anos, tem órgão que já determina o estágio probatório de 3 anos, e isso é uma coisa que muita gente me procura no escritório também, para ter certeza. Doutor, eu li no Google. Deu um Google. Deu um Google. Eu li no Google que o servidor público, ele tem o estágio probatório de 2 anos. Não, você não vai olhar isso no Google, você vai olhar na legislação do seu ente. Porque se o ente público disser que seu estágio probatório é de 2 anos, será de 2 anos. Se o ente disser que seu estágio probatório é de 3 anos, será de 3 anos. Por quê? Nós estamos na República Federativa do Brasil. Isso é muito importante a gente enfatizar, porque os estados, eles são independentes para legislar sobre os seus servidores. Sim. Então, eles são autônomos. Eu não posso pegar uma relação do estado e aplicar para o município. E eu vejo muito isso também, né? De as pessoas fazerem essa ligação e, na verdade, não pode. Por quê? Justamente pelo que eu falei. O regime próprio são legislações específicas. O município tem o seu regulamento, ele tem a forma que ele vai aplicar a lei daqueles servidores públicos. Quer ver um exemplo? Vou trazer um exemplo claro. Posso? Pode, com vontade. A perícia médica. Nossa! Porque o que acontece? No regime geral de previdência, nós temos a possibilidade, por exemplo, no regime geral de previdência, de pedir, de levar, né, o assistente, o perito. E aí vai ali, peticiona na ação judicial, às vezes, e o juiz concede isso. Eu vejo isso muito, né, na minha advocacia. Vai. Se o ente não aceitar a assistência, você tem que entrar com uma ação judicial para pedir. Olha a diferença, a peculiaridade que é. A licença saúde, por exemplo, no regime próprio de previdência, ela pode ser realizada por um médico, quanto pode ser realizada por uma junta, dependendo do nível, né? E nós já não vemos isso lá no regime próprio no regime geral de previdência. No regime geral de previdência, você teve o benefício negado. Por exemplo, no regime geral de previdência, você ingressa com uma ação em juízo, passa pela perícia médica, né, no INSS, na Justiça Federal, implanta o benefício, porque tem a doença e tudo mais. No regime próprio, não. No regime próprio foi negada, você tem que primeiro impugnar um laudo, fazer a exposição de motivos para depois você ter interesse realmente de agir na via judicial. Olha a complexidade que é. Então, são muitas diferenças, né? Muitas questões, inclusive. Outro ponto muito importante na questão, voltando na questão dos concursos. Eu estou em estágio probatório. Muita gente fala assim, ai, doutora, eu estou em estágio probatório, só que eu fiquei doente, eu vou tirar a licença saúde. Olha, dá para você continuar trabalhando? Porque se você entrar de licença saúde, suspende o estágio probatório. E as pessoas, elas batem na tecla porque foram procurar não sei quem, fulano falou, né? Aí vai naquela desinformação, né? Então, são muitas questões afetas ao regime próprio que é muito distinta do regime geral.
de previdência. Muito bem pontuado. Muito. São realmente muitas, vamos dizer assim, muitas áreas complexas com muitas, vamos dizer assim, peculiaridades para cada área, né? Isso é muito bom. Sim. Gente, a gente vai estar encerrando aqui hoje esse episódio, mas a gente deixou um pouquinho, vamos dizer assim, claro, o quanto conteúdo a doutora Emanuele tem ainda a compartilhar no EdLei. A gente está só começando esse podcast, então ela vai com certeza retornar ainda aqui esse ano, para a gente estar falando um pouquinho mais, inclusive sobre os benefícios que o RPPS proporciona. A gente pode falar um pouquinho como funciona também a própria contagem, quais são, inclusive, você falou que são vários requisitos, quais são esses requisitos que a gente não falou, inclusive, a gente não pontuou sobre eles. Então tem vários outros temas que ficou aqui. É pouco tempo, né? É pouco tempo para isso, mas vale aquilo que a gente tem como prioridade aqui no EdLei, que é trazer especialistas realmente das suas respectivas áreas de atuação, mostrando para você que o direito, a advocacia, inclusive francana, ela tem um compromisso sério com a informação com veracidade. Então, hoje a doutora Emanuele pincelou um pouquinho aqui no EdLei e eu quero agradecer você, mas antes de a gente finalizar aqui, e antes de eu agradecer ela também, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um parceiro nosso que está conosco, que é a Fran Impermeabilização, que está atuando inclusive em Franca há mais de 15 anos já, na higienização de estofados em geral. Você que tem carro, você que tem aí o seu sofá, o seu móvel em geral, inclusive tem trabalho também de cristalização, de proteção de móveis. É excepcional o trabalho da Fran. Eles que inclusive já atenderam no Brasil, estou com o dado aqui atual deles, mais de 70 mil clientes. É um número muito considerável. E quem não conhece, inclusive vai ficar aqui o Instagram, o contato também do meu amigo Fran Sérgio, para você que queira contactar aí a Fran Impermeabilização para estar aí utilizando inclusive dos serviços que a Fran Impermeabilização proporciona para você. E eu vou ser bem sério com vocês, eu fiz no meu carro, que inclusive é um banco de couro. Olha, é um trabalho impecável, a proteção e principalmente a questão da saúde é crucial. A gente recomenda para vocês aí a Fran Impermeabilização. Doutora Emanuele, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no EdLei. Alegria ter você aqui, falando inclusive sobre previdência. Hoje a gente recebeu um primeiro especialista, mas de forma distinta. Você falou dos dois regimes, mas deu mais ênfase ao RPPS, que é inclusive a sua atuação hoje como advogada. E eu quero agradecer você e desejar você cada vez mais sucesso na sua carreira, e obrigado pela contribuição com a advocacia francana com tanto comprometimento. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez, Josué, eu poder estar aqui, e contem conosco. Com certeza, com certeza. Gente, a gente se encerra por aqui, agradecemos a você. Depois você fique ligado também lá no Instagram do portal Notícias de Franca, como também do próprio Instagram também da OAB, que é parceira também aqui do EdLei. Lá vamos estar sempre deixando conteúdos e alguns cortes específicos dos vários assuntos que a gente está abordando aqui com vários advogados no EdLei Podcast. Até a próxima edição, pessoal!